a mais um episódio do Hall Pass. Meu nome é Vinícius, eu sou do Grade 12. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, Juliano. Queria te agradecer muito por aceitar esse convite para vir falar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que nas últimas semanas foi notícia aqui na escola, porque a gente teve a cerimônia de posse do CSLA, que para quem não sabe, CSLA, né, a sigla significa Concept Student Leadership Alliance. A gente vai estar falando um pouco mais sobre o que é o CSLA, sobre como ele impacta a nossa comunidade aqui na escola. E o Juliano está aqui para ajudar a gente com esse papo hoje. Gil, como você é chamado, né? Queria te agradecer de novo. E eu queria que você contasse um pouco sobre você também, se introduzir, porque o Gil entrou esse ano na escola. E acho que muita gente ainda não conhece o Gil, então chega para ter uma oportunidade de te conhecer melhor também. Bom, Vini, primeiro, obrigado. É muito legal estar aqui. Eu acho que, primeiro, esse projeto é muito bacana de estar aqui no Hall Pass. Obrigado pela todo o carinho aí que vocês fizeram esse convite. Acho que o CSLA é um tema muito importante. Vou adorar falar sobre isso. E, de fato, né, eu sou recém-chegado aqui na Concept. Cheguei agora em janeiro. Sou counselor do 7º e do 8º ano, né, do Grade 7 and 8. E estou muito feliz de estar nesse processo aqui. Meu aspecto é mais do desenvolvimento socioemocional dos meninos. Sou filósofo de formação e há muito tempo já trabalhando com educação. Não vou falar muito para não denunciar a idade, mas estou muito feliz. E quando soube desse projeto, que foi construído muito, obviamente, por uma iniciativa dos estudantes, mas com o apoio da Mariana Abrão, né, que é uma das nossas Curriculum and Assessment Designers, que é uma grande amiga minha, com quem eu já trabalhei em outros contextos, e a gente trabalhava junto com o Grêmio Estudantil, né? E quando eu soube desse projeto, de que isso estava se ampliando, ela me fez essa proposta, eu não hesitei em ajudar, então tô muito feliz de conduzir junto com ela e até mandar já um grande abraço para ela, poder construir, né, essa nova etapa do CSLA, que é um projeto que está ainda no início, mas que eu acho que vai ganhar muito, vai fazer parte mesmo do DNA aqui da Concept. É muito legal. O CSLA que foi lançado ano passado, foi um projeto lançado ano passado, mas esse ano pela primeira vez a gente está começando o ano com ele já pronto, já estabelecido. Então, a gente está aos poucos criando essa cultura. CSLA, que é um projeto que veio de duas alunas do Grade 11 hoje, a Maite e a Duda. A gente convidou elas para vir aqui um dia também. Queria mandar um abraço para elas que fizeram esse projeto, correram atrás para transformar esse sonho delas em realidade. E hoje elas conseguiram transformar isso em uma coisa que está impactando a escola. Pelo primeiro ano a gente começa com o CSLA pronto, com posições estabelecidas. Então é muito legal ver também essa agência dos alunos, né? De correr atrás, de ir se posicionar. Então eu queria que que você falasse um pouco, Gil, dessa importância de ter um grupo de estudantes representando a voz dos alunos na escola. Porque muitas vezes a gente recebe aqui as notícias da liderança, a gente recebe muito o ponto de vista da liderança, o que a liderança quer fazer, e ter um corpo de alunos representando essa voz dos estudantes para a liderança, qual a importância disso, o significado disso para uma comunidade escolar, né? Sim, isso é fundamental. Assim, eu como educador acredito muito que para a gente ter um clima escolar, né, que faça sentido, os protagonistas são vocês, estudantes, né? Todo professor ele está aqui, todo educador, todo membro da liderança, nós estamos aqui em prol do desenvolvimento de vocês, né? Dos alunos como um todo. Então, é muito importante a gente ter, de modo organizado, esse órgão representativo dos estudantes. Inclusive porque isso é uma lição de democracia, isso é uma lição de você entender seu papel como um cidadão, né? Como um eleitor de uma comunidade, né? Então a gente está de alguma forma simulando aquilo que os estudantes ali, obviamente, né? Como cidadãos a partir dos 16 e depois dos 18 obrigatoriamente precisam votar nos seus representantes, né? Municipais, estaduais, federais. A gente simula, de certa forma, essa dinâmica aqui
isso traz muito aprendizado para os alunos, mas, acima de tudo, a importância de você ter um órgão representativo. Por quê? Porque dessa forma o estudante ganha força, né? Além dos membros que são, e isso vale para pensar em universidades, sobretudo, né, no exterior, mas desenvolver essa liderança, desenvolver essa escuta, desenvolver também dos eleitores saberem os caminhos que são melhores para, às vezes, para alguma mudança que às vezes nós da liderança não estamos vendo, né? Ter isso, além de desenvolver os estudantes que de fato estão ali no CSLA, também ajuda a criar um clima escolar mais democrático, e que respeite a voz de vocês e que não fique só naquela coisa, poxa, eu estou insatisfeito com tal situação, então eu vou lá, reclamo para o meu counselor. Tá, ok, é uma reclamação, mas como é que nós podemos implementar mudanças de fato organizadas e entender os caminhos, né, as etapas necessárias para isso, né? E acho que, além de tudo, torna a escola mais... vocês se apropriam mais da escola, né? Acho que o sentimento de pertença, ele aumenta. Então, eu acho que ele é fundamental e tem tudo a ver com os pilares principais aqui da Concept. De empreendedorismo, né, de cidadania, de liderança e assim por diante. Eu acho que tem muito isso que você falou você falou de pertencimento, né? Então, você vê ali alunos que estudam com você ali, representando a sua voz ali, saber que você tem pessoas com quem você, que estudam com você, com quem você pode falar, que vão levar suas ideias, suas preocupações adiante, cria esse senso de que, pô, tem gente que vai me entender aqui, né? E você falou muito também do processo de votação, né? De como que isso vai simulando o futuro que a gente, uma hora a gente vai escolher representantes, Sim. né? E esse ano foi muito legal, porque diferente do ano passado a gente teve sim um processo de votação, mas a gente teve umas cédulas de papel, assim. E esse ano a gente teve todo um movimento de trazer urnas para a escola, organizar horários de votação para cada turma. E teve muito mais campanha esse ano, porque o CSLA ganhou muito mais visibilidade esse ano. E teve muita gente fazendo pôster, colocando nome, colando nas paredes em volta da escola. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa campanha, dessa motivação dos alunos de querer se mostrar presente, né? Querer se mostrar aptos a ajudar os outros alunos aqui na escola. Foi muito legal todo o processo da campanha, né? Porque eu acho que, assim, primeiro de tudo, que demandou uma organização importante, porque a gente precisava estabelecer regras para essa campanha. Então, a gente fez algumas etapas, né? A primeira delas era que primeiro, nós fizemos uma triagem dos alunos que se candidataram, então não podia ter sanções disciplinares. Então, a gente estabeleceu critérios objetivos para que essas candidaturas fossem aprovadas, né? Então, foi um comitê composto pelos educadores e pelas diretoras, né, a Duda e a Maitê. Então, nós fizemos esse primeiro processo. Os estudantes que foram aprovados nessa primeira etapa, eles foram orientados durante todo o processo a fazer materiais de campanha com os cartazes, mas também alguns vídeos, né, que nós exibimos, né, durante alguns momentos de aula para que os estudantes pudessem entender quais eram as propostas. Então, algo parecido talvez com um horário político, mas que foi bem interessante esse processo. E no dia, de fato, então no dia já não era permitido mais fazer a campanha, e no dia da votação nós estabelecemos ali as cabines direitinho, e os membros que já haviam sido eleitos no ano passado foram os delegados das eleições. Então, eles fizeram um papel tanto de mesários quanto de delegados dessa eleição. Então, foi uma forma que nós encontramos dos membros que já haviam sido eleitos no ano passado participarem ativamente, e foi muito legal a maneira que eles se organizaram. Eu falei para eles quanto eu fiquei orgulhoso. Muitos eu estava tendo contato do high school pela primeira vez, né, como meu trabalho é mais com middle school, mas foi muito bacana. E os próprios estudantes, quando iam votar, era muito interessante a reação deles, porque eles entravam ali na sala de votação e muitos, nossa, mas isso aqui tá sério, né? E a gente quis dar mesmo esse tom de seriedade, porque é assim que a gente encara esse projeto. Ele precisa ser levado a sério,
né? E porque ele é muito importante por tudo isso que eu falei na pergunta anterior. Porque os alunos precisam sentir que existe de fato essa voz e que existe ali uma possibilidade de criar projetos concretos que vão, pouco a pouco ali, como eu falei, dando mais a cara de vocês para a nossa escola. Eu acho que tem muito mais força quando você tem... quando vem de um grupo, né? Uhum. Porque você falou na pergunta anterior de que às vezes a gente vai... Tá, eu tenho uma reclamação, aí eu vou... Muitas vezes a gente não sabe para quem ir, né? Uhum. Porque tem muita gente aqui na escola, né? Na liderança. E às vezes a gente não sabe especificamente com quem Pra falar onde de cada endereçar, coisa, né? para onde endereçar, exatamente. E eu acho que tem muito essa força de quando você tem um grupo de alunos representando a voz dos alunos, os projetos, as ideias têm muito mais força, ganham muito mais força. Porque você vê que é um movimento de muito mais gente, não é de uma pessoa só, né? E ganha também, Vini, uma formalidade. Porque a partir do momento que eu me reúno, eu como liderança, me reúno com, por exemplo, eu atuo diretamente com Grade 7 e Grade 8. Então, quando eu me reúno com esses representantes dessas turmas, eu vou entender que eu tô numa conversa formal. É diferente de uma conversa de corredor, é diferente de uma conversa de acolhimento. É um momento que traz uma formalidade. E isso é importante, porque já existe um filtro daquilo que faz sentido de fato, daquilo que às vezes, né, é mais de um lugar, às vezes mais emocional, de um estudante em específico. Então, organiza mais as ideias para a gente entender. Peraí, o que aquele grupo de estudantes está precisando. E até o que eu esqueci de falar um pouquinho na pergunta anterior, que foi muito legal e o motivo pelo qual eu estou à frente, junto com a Mari, do CSLA, é porque nós expandimos, né, pro Middle School também. Então, desde do sexto ano, a gente tem agora representantes de sala. Temos uma aluna, né, que é a Sofia, que é a Head of Middle School, e com quem eu tenho falado muito constantemente. E tem toda a equipe, né, os representantes também de Grade 9 em diante, sem contar os representantes do High School, que aí tem o comitê ali de comunicação, social media, esportes, tem tesoureiro, tem todo esse corpo muito legal, muito robusto também, que permite que o trabalho seja feito de uma forma séria e efetiva, né? Para não ficar uma coisa só de enfeite, né? Ah, elegemos e agora o que acontece? Não, agora a gente arregaça as mangas e trabalha bastante. Assim, com certeza. E eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque ano passado, quando o CSLA foi lançado, a gente era uma iniciativa para high school, inicialmente. E esse ano a Maite e a Duda trazem para o middle school. Então, expandir desde pequena, a gente vê desde do sexto ano, já começar a ter esse hábito de liderança, de procurar o spotlight, como a gente fala aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o quão importante é para que antes do high school, já no middle school, você comece a experienciar isso de querer representar, de ser, né, ir atrás das coisas. Sim, claro que para cada idade existem certas especificidades, né? Eu não posso esperar um grau de maturidade de um aluno de grade 11 ou 12 de um aluno de middle school. Mas eu acho que é muito importante porque a gente tem a chance de daqui a uns anos termos alunos que participaram no sexto, no sétimo, quando eles chegam para o high school, para poder se eleger para os outros cargos, eles já têm uma bagagem, eles já podem, inclusive, ir liderando os alunos que vão chegando, né? Então, isso, se nós conseguirmos, e essa é a nossa ideia, né? Nós conseguindo organizar proporcionalmente as responsabilidades de cada representante e ela poder ir aumentando lá no ensino médio e poder expandir isso, e aí sim com mais protagonismo, com mais possibilidades e cada um já direcionado para o seu setor. Então, eu tenho interesse na área de esportes, eu tenho interesse na área acadêmica. Isso permite que a gente consiga ter mais solidez nesse projeto. Então, esse foi um dos motivos. E, claro, também é uma coisa que talvez os meninos daqui a pouco do lower school estão olhando, poxa, será que eu vou poder participar quando eu estiver no middle? E os do middle falam, nossa, daqui a pouco eu vou participar de outro jeito quando eu estiver no high school, né? Então a gente consegue também trazer essa também maior coesão entre esses dois ciclos, né? O que eu acho que é muito positivo também.
É muito legal, porque eu já percebo, assim, das reuniões que a gente teve até agora esse ano, como que os pequenos criaram essa motivação de querer participar, Uhum. gostaram da ideia, compraram essa ideia. Eu tive dois momentos em que alunos do sexto ano chegaram para mim, porque eu sou Head of Sports, né, do CSLA, então tiveram dois momentos que dois alunos do sexto ano chegaram para mim e eles quiseram já conversar sobre ideias que eles tinham de esporte, coisas que eles queriam fazer com a turma deles, queriam Uhum. tentar implementar. Então é muito legal ver essa motivação, né? Desde dos pequenos Uhum. comprando essa ideia, motivados. Uhum. E você falou desse negócio de, pô, eles estão começando agora, entraram no sexto ano para fazer parte do CSLA. Como que no futuro vai chegar lá no high school, Uhum. eles vão pensar, pô, vou participar de novo, já tô criando aqui um hábito, uma Uhum. tradição no CSLA, tô conseguindo criar uma imagem legal, Uhum. e isso vai criando um legado também, né, Gil? Sem dúvida. Porque isso vai deixando de motivação quando um aluno que está subindo de grade chegar no grade 6, ele tiver a primeira oportunidade de entrar para um CSLA, ele vai ver uma pessoa do high school que já esteve no Uhum. CSLA no oitavo, no sétimo, que já tem essa Uhum. experiência de CSLA, e ele vai falar, pô, eu posso ser essa pessoa também, né? Sim. Então cria uma motivação e Sim. deixa um legado também, né? Exatamente. Foi essa palavra que eu usei, você deve lembrar, Vini, na nossa conversa ali, quando a gente finalizou todo esse processo de eleição, que era a palavra legado. E nós temos a chance agora de dar a cara que nós queremos para esse projeto e para esse órgão novo, né, da escola. Então, é a chance que nós temos. O tanto de seriedade que a gente colocar, o tanto de propostas que a gente conseguir construir juntos e essa visibilidade, esse protagonismo de fato, ele vai ser o diferencial para a gente construir um legado que vai se incorporando na identidade da Concept. Né? Então, daqui a alguns anos, a gente tem, né, o livro de honra. Então, eu espero daqui a pouco, por exemplo, que quando vocês lá na frente tiverem seus filhos para matricular aqui na escola, vocês possam olhar, olha, lá no ano de 2025, eu assinei aqui, a gente conseguiu fazer tal projeto, fazer tal proposta. Então, a gente vai conseguindo construir, de fato, um legado. Né? Acho que essa tem sido a palavra que eu tenho dito assim para os membros do CSLA esse ano, que está nas nossas mãos construir essa identidade. É muito bacana. Falar um pouquinho sobre esse livro de honra, né? Que para quem não Uhum. chegou a ver, não veio no dia, agora a gente tem um livro e aí para todos os anos a gente tem registrado com assinatura o nome das Uhum. pessoas que estão ocupando cada cargo do CSLA. Então, no futuro, é isso que você falou, né, Gil? No futuro, as pessoas poderem olhar nesse livro e falarem, ó, lá em 2025, no primeiro CSLA, no 2024, 2025, os primeiros CSLAs que a gente teve, a gente tinha esses alunos aqui Uhum. representando, né, a nossa voz nessas diferentes categorias, né? A gente tem Uhum. Class Representative, aí você falou, né? A gente tem os Head of Sports, Head of Communications, Head of Event Planning, Head of Uhum. Academic Affairs. E falando sobre. Você também falou desse. A gente ter esses diferentes heads de diferentes áreas. É legal porque dá uma profundidade também no que você gosta, no que você Uhum. se sente pertencido aqui na escola. Então, Uhum. por exemplo, se eu me sinto muito pertencido quando eu estou praticando esportes aqui na escola, com os times de esportes, como eu fiz parte Uhum. de vários times esportivos aqui na Concept, eu vou querer ser o Head of Sports, né? Porque eu tenho essa conexão com os esportes. Então eu Uhum. quero trazer o melhor para os esportes Uhum. aqui na Concept. Sem dúvida. Então é legal que também dá essa profundidade, né? Numa área, Exato. por exemplo, eu tenho grupos de estudo, gosto de, né? Vou para Academic Affairs, né? Então Uhum. acho legal essa Eu acho que profundidade também. permite, e é um dos aspectos que é muito importante aqui na Concept, né? Eu lembro quando eu vim fazer entrevista, né? Quando fui, eu falei, nossa, mas aqui não se usa uniforme. E Hum, aí, né, me falaram, é porque aqui a gente quer que cada um seja a sua melhor versão, cada um possa se expressar da sua melhor maneira. Então eu acho que esse rol, né, de possibilidades permite que cada estudante, até pensando sobretudo já no seu futuro acadêmico lá, né, em universidades, poxa,
se eu tenho um viés mais para o esporte, se eu tenho um viés, se eu gosto de finanças, então eu vou ali trabalhar com a parte, né, vou ser o tesoureiro, a questão da liderança, ser um director, o peso que isso tem. Então, isso permite também que os estudantes possam vamos dizer, se direcionar para aquilo que de fato lhe é precioso, né? E trabalhar com as paixões. E isso faz toda a diferença. A gente sabe que um profissional no futuro, ele só vai ser bem sucedido se ele tiver paixão naquilo que ele faz, se ele entender que é o seu protagonismo, é a sua ação, né? A sua agência que vai fazer a diferença no seu caminho. Então, acho que é um projeto muito rico, por isso que eu estou completamente apaixonado por ele, né? E claro que é trabalhoso, você sabe bem, porque você faz parte também, mas é aquele trabalho que vale a pena. Com certeza. Eu acho que você falou também de aplicar para a universidade, né? Eu acho que você chegar e mostrar que fui atrás de ser um head of, sei lá, event planning, isso te dá uma bagagem, assim, de você mostrar a sua paixão, né? Que você falou, a paixão que eu tenho por isso, né? Eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer o melhor para isso. Então, é muito legal que a gente tenha essa oportunidade de agora ter um CSLA cada vez se encorpando mais. Com certeza, ano que vem vai estar ainda mais encorpado. Então, muito legal a gente ter essa oportunidade aqui na Concept. E eu brinco com a Mariana que o CSLA é o nosso projeto de paixão. É o nosso, pessoalmente, aquilo que nos dá brilho nos olhos, assim, na nossa vida como educadores, né? Então, eu acho que é isso, porque a gente permite um desenvolvimento muito grande de vários alunos de maneiras diferentes, cada um em papéis diferentes. E acho que por isso que torna tão rico isso para a nossa comunidade escolar. Com certeza, que bacana. Bom, Gil, acho que a gente vai encerrando esse nosso episódio. Queria te agradecer muito por ter aceitado de novo o convite. Muito legal poder falar com você. A gente estava querendo fazer essa entrevista, né, desde da cerimônia de posse. Queria também aproveitar para falar da nossa equipe aqui. As boas-vindas para a Concept, mesmo que você já está uns meses aí. Obrigado. Mas que possa aproveitar essa jornada. Muito legal ter você com a gente. Foi muito legal ter você no nosso podcast. E por hoje é isso. E a gente vê vocês no próximo episódio com um novo tópico sobre a escola. Que, para quem não viu ainda, checa os nossos episódios que saíram no canal da Concept. Muito bacana ter vocês acompanhando a gente. Muito obrigado por mais um episódio. A gente se vê na próxima.